Seja muito bem-vindo você que escolheu nos acompanhar neste nosso canal de estudos bíblicos. Se você se interessar pelos próximos estudos, lembre de colocar a sua marca, de clicar naquele sininho das notificações. E aí você saberá quando teremos um novo estudo. Importante também você ter em mãos a sua Bíblia para acompanhar as passagens bíblicas que leremos como base do nosso estudo. E como sempre fazemos, é importante nós orarmos a Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você a fazer isso nesse momento junto comigo. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocá-lo em prática. Abençoa a cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Vamos então à nossa leitura que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, versos 17 a 24. Na realidade, nós leremos o verso 17 e depois do 20 ao 24. Estamos dentro da série sobre o Sermão do Monte e hoje nós falaremos sobre a temática de não só a respeito de Jesus, mas a respeito da lei e do ódio. Dois assuntos que ele vai debater, vai apresentar no Sermão do Monte. Vamos então no capítulo 5 do livro de Mateus. Inicialmente, o verso 17 diz o seguinte: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. E aí, no verso 20, nós seguimos. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Em nosso estudo de hoje sobre o Sermão do Monte, veremos dois temas. Um referente à forma como Jesus cumpriu a lei do Antigo Testamento. E o outro tema sobre relacionamentos e sobre ficar irado. Esses dois temas, de início, podem parecer um pouco distantes de nós, especialmente o primeiro sobre cumprir a lei do Antigo Testamento. Mas veremos que, ao contrário disso, há diversos aspectos práticos e de grande atualidade nesses dois temas. Nos tempos de Jesus, havia a lei mosaica e a chamada tradição dos anciãos. A Torá, ou lei mosaica, incluía os 10 mandamentos e diversas instruções civis, cerimoniais e morais. As chamadas tradições dos anciãos eram um conjunto de interpretações e regras orais desenvolvidas pelos rabinos ao longo dos séculos. Jesus criticava essas tradições quando elas contradiziam o espírito da lei de Deus. O fato é que havia mais de uma forma de se referir à lei. No dia a dia daqueles tempos, o termo lei comumente se referia aos mais de 600 mandamentos dados a Israel no livro de Êxodo, do capítulo 20 ao capítulo 31, e ainda o livro de Levítico e o livro de Deuteronômio. No entanto, o termo lei às vezes era usado apenas para o Pentateuco, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, ou era usado para se referir a todo o Antigo Testamento. Além disso, as frases a lei e os profetas e também a frase a lei de Moisés, mencionadas em algumas passagens, eram também maneiras de se referir à lei. Nos evangelhos, vemos vários debates entre Jesus e os escribas e fariseus, pois eles acusavam Jesus de não cumprir a lei.
mas Jesus afirmava que a cumpria. Isso não é simples de entender, dado que, na realidade, Jesus aboliu várias coisas vistas como lei. Mas será que ele teria abolido itens da lei original, da lei mosaica, ou apenas acréscimos que, na realidade, eram interpretações? Por exemplo, como entender que as leis alimentares e cerimoniais, incluindo guardar o sábado, deixaram de ser cumpridas pela maioria dos cristãos? O fato é que tanto os crentes da época quanto os de hoje não estão mais sob essas leis. O que vemos nos diversos debates de Jesus é ele criticando os acréscimos à lei e corrigindo o entendimento de muitos naquela época sobre como estavam aplicando a lei e os princípios do Antigo Testamento na vida deles. O que procuraremos aqui será buscar respostas para algumas perguntas. Uma delas é, por exemplo, o que quer dizer que nossa justiça deve superar a justiça dos escribas e fariseus. Com relação ao segundo tema, sobre relacionamentos e o problema de ficar irado, veremos que Jesus ensina a importância de mantermos relacionamentos pacíficos. Em seu argumento sobre esse tema, ele considera a fratura final e máxima de um relacionamento, que é o assassinato. A partir disso, ele se move para o motivo e os atos que precedem esse ato, o assassinato. Desses ensinos de Jesus sobre relacionamentos, mais adiante destacaremos 3 dos princípios que podemos aprender do Sermão do Monte nesta oportunidade. São eles: devemos nos livrar de pensamentos maus, incluindo a ira. Devemos evitar a linguagem do mal, incluindo a calúnia, e observar que manter-se em discórdia atrapalha nossa relação com Deus. No próximo quadro, uma pergunta: de que maneira Jesus cumpriu a lei do Antigo Testamento? Há 2 possíveis chaves para entender o que Jesus disse lá em Mateus 5,17, quanto a não ter vindo revogar a lei, mas sim cumpri-la. As chaves são: a primeira é a pergunta o que era a lei, o que Jesus considerava efetivamente como lei. E a segunda chave é o que seria cumprir a lei. Conforme vimos em nossa introdução, em termos do que Jesus considerava a lei a ser cumprida, era a lei original e não os seus acréscimos, que na realidade eram interpretações. Além disso, é certo que ele não quis dizer que cumprir a lei significaria obedecê-la literalmente, como muitos procuravam fazer. Essa literalidade era condenada por Jesus, não como algo errado, mas como algo inadequado. Jesus não guardava os jejuns semanais, nem observava as distinções entre puro e impuro, e sentava-se à mesa com pessoas consideradas pecadoras. O que Jesus diz é que, a partir do texto da lei, é fundamental cumpri-la, mas procurando ver o espírito da lei e não apenas a letra da lei. Isso significa extrair da lei os princípios que ela apresenta. Em termos de cumprir a lei, essa palavra cumprir possui mais de um significado. Mas como Jesus cumpriu a lei? Uma primeira maneira é que Jesus, como o Messias, viveu uma vida sem pecado, em total conformidade com os mandamentos de Deus. Ele serviu como exemplo de obediência. Uma segunda maneira é que ele revelou o verdadeiro espírito da lei. Em muitos de seus ensinamentos, Jesus aprofundou o entendimento da lei, mostrando que ela ia muito além da mera observância externa. Ele enfatizou a intenção do coração por trás das ações. Por exemplo, como veremos um pouco mais à frente, ele ensinou que não apenas matar é pecado, mas é também ter raiva e ódio no coração. Terceira maneira, ele cumpriu as profecias e o propósito da lei.
Por exemplo, a lei mosaica, com seus sacrifícios e rituais, apontava para a vinda do Messias e para a necessidade de um sacrifício perfeito. Jesus se apresentou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cumprindo assim o propósito redentor da lei. Quarta maneira, ele usou a graça para interpretá-la, para interpretar a lei. Segundo alguns comentaristas, o termo grego original da palavra cumprir tem um sentido de algo que é usado para estabilizar. É como um calço que ajuda a estabilizar uma mesa que está instável ou bamba, atrapalhando quem pretende usá-la para escrever ou comer. A graça permite equilibrar a lei de tal forma que passamos a ter condição de usá-la e aplicá-la agora sob a ação da graça. A pergunta, porém, é: como a graça faz isso? Como ela pega a lei do Antigo Testamento e a faz aplicável para o cristão? A resposta é através da presença e da ação do Espírito Santo de Deus. Um dos papéis do Espírito Santo na vida do crente é, digamos, estabilizar a lei no sentido de elevar sua aplicabilidade e fazer com que seu cumprimento não seja só literal, mas seja algo mais amplo, acima, mais prático e mais agradável aos olhos do Senhor do que simplesmente cumprir a lei literalmente. Por exemplo, ao invés de ficar cumprindo o mandamento de não comer certas coisas listadas lá no livro de Levítico, o Espírito Santo poderá lhe inspirar para você melhorar sua dieta, deixando de comer frituras e carboidratos em excesso, passando a comer alimentos saudáveis e praticando exercício físico, pois tudo isso vai melhorar a sua saúde. Nos quadros a seguir, veremos 3 princípios sobre ira e relacionamentos, conforme o texto de Mateus 5, do verso 21 a 26. O primeiro princípio é que devemos nos livrar de pensamentos maus, incluindo a ira. Se uma pessoa planejasse matar alguém, mas desistisse por medo das consequências ou por algum motivo, covardia, por exemplo, ela ainda estaria ok diante de Deus? A resposta é não, pois Deus quer justiça individual por dentro e não apenas por fora. Jesus ensinou que não cometer assassinato físico não protegia por si só a pessoa do julgamento de Deus. Ele foi mais além e disse que se uma pessoa estivesse irada, ela estaria sujeita ao julgamento de Deus. Trata-se de um julgamento que vem do céu, porque nenhum tribunal humano pode condenar uma pessoa sem que tenha ocorrido o ato. Nesse caso, Deus vê nosso coração e nos julga por conta da nossa ira, da nossa raiva ou do nosso ódio. Embora a ira, a raiva ou o ódio não tenham a mesma consequência que o assassinato, Deus vê como assassinato, pois elas podem ser a semente do ato. Em 1 João 3, no verso 15, lemos que quem odeia o seu irmão é assassino. Está escrito lá, 1 João 3,15. No próximo quadro, uma pergunta: como podemos nos manter longe da ira, da raiva e do ódio? Listamos aqui 4 possíveis respostas. A primeira é que, para nos guardarmos da ira, devemos testar se ela, a ira, é uma ira justa. Mas como saber a diferença entre ira ou raiva que sejam justas e um sentimento mau e egoísta? A ira ou a raiva que serão ou forem justas estão preocupadas com a injustiça feita contra os outros e a desonra contra Deus. A ira ou a raiva injusta, por outro lado, se preocupa apenas com a injustiça pessoal que alguém nos magoou ou nos ofendeu. Portanto, para manter relacionamentos pacíficos, devemos testar nossa raiva ou nossa ira.
Estou com raiva porque os outros estão sendo feridos e Deus está sendo desonrado? Ou esse sentimento é apenas porque eu estou pessoalmente ofendido? Na cruz, Cristo orou pelos seus inimigos, pedindo a Deus que os perdoasse, e morreu por eles. Devemos orar também por aqueles que nos fazem mal. Segunda resposta: devemos lembrar que pensamentos de ódio serão julgados por Deus. Jesus ensinou que o julgamento não aconteceria apenas por causa do assassinato, mas também por causa do ódio. Infelizmente, muitas vezes somos como os fariseus e os escribas. Pensamos que, desde que não tenhamos amaldiçoado ou esbofeteado alguém, estamos bem. Deus não se apraz da raiva, não se apraz do ciúme, nem do orgulho e nem dos demais sentimentos negativos, sentimentos errados que levam à discórdia e que eventualmente podem levar ao assassinato. Portanto, devemos reconhecer esses sentimentos como pecado. Terceira resposta: para nos guardarmos da ira, devemos ver as coisas a partir da perspectiva de Deus. Quando José se tornou governador do Egito e recebeu a visita de seus irmãos, que originalmente o haviam vendido como escravo anos antes, ele lhes disse: vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Isso aparece lá em Gênesis capítulo 50, verso 20. José viu Deus no controle do mal, usando-o para o bem. Foi o mesmo com Jó, quando ele declarou diante de todas as desgraças que estavam acontecendo com ele declarou: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, verso 21. Tanto José quanto Jó viram Deus no controle de todas as circunstâncias, incluindo limitar a maldade das pessoas e a maldade de Satanás. Se tivermos situações dramáticas ou difíceis diante de nós, deveremos procurar a perspectiva de Deus para nos mantermos livres da raiva, lembrando-nos de Romanos 8, 28. Todas as coisas concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quarta resposta: para nos contrapormos à ira, devemos superá-la com atos de amor. Romanos 12, no verso 21, diz o seguinte: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A maioria das pessoas simplesmente são guiadas por suas emoções, em vez de liderá-las. Ao orarmos pelos outros e servi-los, nossos corações duros muitas vezes se tornarão mais amolecidos. Se pretendemos manter relacionamentos pacíficos, deveremos lutar contra a ira, a raiva e contra os demais pensamentos pecaminosos em nosso coração. No próximo quadro, vemos um segundo ensino de Jesus sobre relacionamentos. Esse ensino é: devemos evitar a linguagem do mal, incluindo a calúnia. Jesus disse que não somente os motivos errados do coração serão julgados por Deus, mas também a linguagem errada que usamos. A raiva não é apenas semente de assassinatos, mas é também semente da calúnia, da difamação e da injúria. Normalmente, calúnias e xingamentos vêm antes de um ato assassino. Se duas pessoas estão com raiva e entram no nível progressivo de acusações verbais e calúnias, a tendência será a agressão física. Todo esse processo estará sob julgamento de Deus. Para manter relacionamentos pacíficos, devemos não apenas guardar nossos corações, mas devemos guardar nossa língua, dado que ela, muitas vezes, acaba por destruir relacionamentos. Tiago descreve a língua como uma fagulha destrutiva. Embora uma fagulha seja pequena, ela pode destruir uma floresta inteira. É o que nós lemos lá em Tiago, no capítulo 3, versos 5 e 6. Muitas amizades, casamentos e outros relacionamentos familiares foram destruídos por conta de palavras
imprudente. Mas como podemos guardar nossa boca e evitar o uso da linguagem destruidora? Vemos aqui 3 maneiras. A primeira, para controlar o que dizemos, devemos restringir nosso falar. Provérbios 17, 27 diz: quem controla as suas palavras possui conhecimento. E o sereno de espírito, a pessoa serena de espírito, ela é inteligente. Isso mostra que pessoas sábias restringem suas palavras. Palavras desenfreadas podem destruir uma pessoa, um relacionamento ou mesmo um grupo. Portanto, as pessoas sábias sempre consideram o possível efeito de suas palavras. Por conta disso, muitas vezes, elas simplesmente optam por não dizer nada. Segunda maneira, para guardar nossa boca, devemos apenas falar palavras edificantes. Colossenses, no capítulo 4, verso 6, diz o seguinte: que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Poderemos ou deveremos abençoar as pessoas com nossas palavras, mesmo quando elas não merecerem, especialmente se nossas palavras forem temperadas com sal. Isso significa que poderemos transformar conversas destruidoras ou ímpias em algo edificante. Terceira maneira, para guardar nossa boca, devemos submetê-la a Deus. No Salmo 141, no verso 3, Davi nos inspira ao dizer: põe guarda à minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. E lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 22 e 23, a palavra nos instrui sobre esse tema, quando afirma: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. No próximo e último quadro, vemos um terceiro ensino de Jesus sobre relacionamentos e vemos também a nossa conclusão. Jesus nos ensina que manter-se em discórdia atrapalha nossa relação com Deus. Eu vou repetir: manter-se em discórdia atrapalha nossa relação com Deus. Ele, Jesus, ilustra o caso de um ofertante que estava com problema de relacionamento. O mestre procura mostrar que relacionamentos conturbados com o próximo têm um efeito negativo sobre nosso processo de adoração a Deus. Naqueles tempos, os fariseus e escribas davam muita ênfase aos rituais de adoração. Eles faziam sacrifícios, ofereciam orações, davam dízimos e realizavam atividades religiosas de todo tipo. Mas, na maioria dos casos, se não em todos, eram apenas rituais ou cerimônias externas. Nessa ilustração, Jesus menciona alguém que leva uma oferta ao altar, estando com uma pendência de relacionamento com o seu próximo. Nesse caso, se o ofertante pretendesse adorar a Deus, mas sem amor ao próximo e com seu coração repleto de rancor contra ele, aquele ato seria apenas uma ação externa. O que aprendemos aqui é que não poderá haver autenticidade em nossa adoração se permitirmos que nossos relacionamentos com os outros se mantenham em discórdia. Há membros da igreja que não se falam ou não se olham porque se mantêm em litígio. O que aprendemos das palavras de Jesus é que não podemos ter um relacionamento correto com Deus sem que tenhamos relacionamentos corretos uns com os outros. Nesse texto, Jesus ensina que antes de adorar a Deus, se alguém tiver sido ofendido por nós, deveremos deixar a adoração e ir consertar esse relacionamento e depois voltar. Importante lembrar que reconciliar e perdoar são coisas diferentes. Sempre que houver reconciliação, terá havido algum tipo de perdão. Mas nem sempre, havendo perdão, será possível haver reconciliação.
especialmente reconciliação no sentido de conviver ou passar a andar junto com a pessoa. Dois irmãos na igreja poderão banir a eventual raiva entre eles e se perdoarem de algo ocorrido, mas poderá ser oportuno e até sábio manterem-se separados, cada um em seu caminho. Poderá não haver nem mais rancor, nem mágoa, nem nada desses sentimentos negativos, dado que houve perdão, mas poderão ter bons motivos para não mais ficarem juntos. Algumas dessas separações até poderão ser orquestradas por Deus, notadamente quando a realização da vontade de Deus na vida de uma das partes estiver sendo obstruída pela outra. Os exemplos das duplas de Paulo e Barnabé e Abraão e o seu sobrinho Ló ilustram bem esse tipo de conduta. Para quem tem problemas de perdoar, vale lembrar que cultivar a raiva ou o ódio, ou simplesmente não perdoar o próximo, fará com que as orações e as ofertas de quem não perdoa sejam ineficazes. Se realmente quisermos um relacionamento correto com Deus, incluindo sermos abençoados por Ele, precisaremos cultivar relacionamentos pacíficos. Em Mateus 5,9, Jesus nos diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que possamos perdoar, mesmo que a outra parte não aceite nosso perdão, e que nossas orações não sejam obstruídas por mantermos a raiva em nosso coração. Deixo com você Romanos capítulo 12, 18, que diz o seguinte: se possível, no que depender de você, de vocês, de você, de mim, vivamos em paz com todas as pessoas. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha apreciado esse estudo. Se você gostou, lembre de mandar o link para algum amigo seu. No próximo quadro, você vê o panorama dessa série que estamos desenvolvendo sobre o Sermão do Monte. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!